Olha, eu tenho que ir embora. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Grande Candal, isso é importante. Olha só, companheirada, boa noite. Estamos agora aqui realizando no nosso programa 166, que ele vai do período de 2 a 8 de setembro de 2015. Esse é o nosso 29º programa do ano. E o nosso editorial, ele vai tratar da reunião da Federação Nacional dos Petroleiros e os Recursos Humanos da Petrobras. E nada mais, nada menos para fazer esse comentário como dois aposentados petroleiros ativistas aqui presentes, Roberto Ribeiro e Paulo Moreira, tá certo? Pois não, para mim é um prazer estar novamente aqui no programa da Secretaria de Empresa Privada, e eu gosto até quando você fala como ativista, porque mesmo na ativa procurei participar, e agora, depois de aposentado, parece que, sei lá, estou mais ativista mesmo do que antes, em função do nosso direito que a gente vem perdendo daí há 18 anos, e esse ano, com certeza, do jeito que está, vão se confirmar pelo 19º ano, e não dá para aceitar. E nós vamos falar daqui a pouco como foi hoje a primeira reunião, a partir das 10 horas, com a RH da Petrobras. Paulo Moreira, nosso amigo que sobe a boca, tem certeza para não falar bobeira, como diz o grande canal. Senhores internautas, muito boa noite. Estou aqui, fui convidado pelo Furtado e o Ivan para participar desse programa. E aí? Ok. E nosso Antônio do Geis Furtado, nosso diretor da Secretaria das Empresas Privadas do Sindipetro RJ. Com certeza, né, companheiro? De dar boas-vindas aos dois companheiros aqui. Só lamenta que um seja botafoguense, mas isso no mundo não é perfeito, né? O outro é flamenguista. Pior ainda. É pior. Obrigado. Mais 3 a 1 ontem. Agora, é importante até a participação do companheiro Roberto, para o Paulo também, porque o companheiro Roberto hoje esteve numa reunião, né? E as notícias, de uma certa forma, elas não são tão assim alvissareiras, amenas e agradáveis, né? Amenas e agradáveis. E a gente espera, porque a gente sempre fala aqui, e até de uma certa forma serve até motivo de piada, né? O companheiro Roberto, ele vem com aquele negócio de RMNR, ou então vem com o negócio dos 19, agora 19 anos, não sei, qualquer dia desse, esse aí vai ser maioridade, né? Já está de maioridade. Vai ser maioridade quando for atingir os 21 para a mulher. Então, eu estou querendo passar até para 16, né? Pois é, então o companheiro Roberto sempre tá nessa linha aí, dessa discussão. E hoje, essas informações, elas, de uma certa forma, elas não são agradáveis à medida. Dividir para enfraquecer. Dividir com aquela chuteira, em vez de taco, era prego, né? E agora é na canela mesmo. Companheiro Ivan. Daqui a pouco então teremos esses informes importantes. E o nosso destaque hoje, mais uma vez, vamos repetir, né? Porque são várias, é uma matéria muito grande, e nós estamos tratando aqui do cartel do Federal Reserve, aquele banco que fede, né, Furtado? Se fede é porque não é coisa boa. Né? E estamos tratando das 8 famílias. Para ninguém esquecer, as outras famílias, então, esse é o texto do Ian Henderson, que ele fala nos 4 cavaleiros da banca, que é o Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup e Wells Fargo. Esses 4 cavaleiros da banca são os donos dos 4 cavaleiros do petróleo, que é a ExxonMobil, a Royal Dutch Barra Shell, a British Petroleum e a Chevron Texaco.
E eles estão em sintonia com o Deutsche Bank, o BNP, o Barclays e outros monstros europeus das velhas fortunas. Mas o seu monopólio sobre a economia global, ele não se esgota no xadrez do petróleo. E nós estamos agora na parte 2, nós estamos tratando da Casa de Rockefeller. Já passamos pela Casa de Morgan e agora estamos na Casa de Rockefeller, né? Quando o governo dos Estados Unidos tinha uma desconfiança, né, histórica lá do BIS, aquele grupinho que nós já comentamos aqui. E então, hoje nós vamos tratar, na realidade, comentar que o BIS, então, ele detém pelo menos 10% das reservas monetárias de pelo menos 80 bancos mundiais, né, do FMI e de outras instituições multilaterais. E ele funciona como um agente financeiro de acordos internacionais e reúne informações sobre a economia global e serve de prestamista de último recurso para impedir um colapso financeiro global. Quer dizer, ele é muito bom, muito bom. O BIS, então, ele promove um programa capitalista fascista de monopólio. Concedeu um empréstimo a curto prazo à Hungria nos anos 90 para garantir a privatização da economia daquele país. Olha como ele é bonzinho, né? E serviu de canal para as 8 famílias financiarem Adolf Hitler, dirigido por J.R. Schroeder, deve ser, e pelo Banco Mendelssohn de Amsterdã. Muitos investigadores afirmam que o BIS está no nadir da lavagem de dinheiro da droga global. Olha com quem que nós estamos nos metendo. E ele tem até um comentário aqui que eles falam que quando se fala qualquer coisa sobre eles, nós caímos na realidade na teoria da conspiração. Eles consideram que qualquer comentário sobre eles estaria havendo já uma conspiração, não é? Então, não é por acaso então que o BIS tem a sua sede na Suíça, que é o esconderijo preferido para a riqueza da aristocracia global e sede da loja Alpina P2 da maçonaria italiana e da Internacional Nazi. Outras instituições que as 8 famílias controlam incluem o Fórum Econômico Mundial, a Conferência Monetária Internacional e a Organização Mundial do Comércio. E nessa semana nós vamos parando por aqui, porque na semana que vem tem mais informação sobre essa grande quadrilha internacional que detém o destino da humanidade. E agora, então, a nossa pauta desse programa é exatamente a pejotização. E aí vem aquela pergunta, né, companheirada? O que viria a ser a pejotização? A pejotização lembra muito Roberto Ribeiro quando ele fala das fraudes, né? Das fraudes. E a pejotização é exatamente o que os empresários estão fazendo agora, transformando pessoas físicas em pessoas jurídicas. Então, para quê? Para poder burlar a legislação trabalhista e tirar direito. Eles vêm com o argumento de que com a pejotização o sujeito vai ganhar mais. Por quê? Ele não vai ter encargos, não vai descontar, né, o INSS, não vai ter nenhum encargo, então ele vai ganhar mais, na medida que ele não tem esses encargos. Só que ele não tem esses encargos, mas também não tem proteção nenhuma, mas nenhuma proteção. E agora as decisões judiciais contra a pejotização, o que está acontecendo? Os empregados que se transformaram em pessoas jurídicas para prestarem serviços, eles estão ganhando um vínculo empregatício com a empresa. Aí os empresários vão ter que pensar numa outra fraude, né? Quer dizer, a atitude da empresa de substituir empregados, na realidade, com carteira assinada por pessoas jurídicas, vem formalizando contrato de prestação de serviços através dos quais esses continuam a prestar, né, para aquela empresa os mesmos serviços
que quando seletistas. Isso constitui um artifício fraudulento, conhecido como pejotização. Para quê? Para se furtar da legislação trabalhista e dos deveres dela decorrente. Logo, né, se confirmar a nulidade declarada pelo juízo, a qual ele fala assim, dos contratos de prestação de serviços acostados aos autos, aí vários autos, aí vem aqui uma decisão de um determinado juiz, e vários estão seguindo, né, nessa linha, transformando o que o empresário quer fazer de fraude com a pejotização. Eles estão criando esse vínculo empregatício para acabar com essa fraude aí. E por falar em fraude salarial, em fraude trabalhista, eu remeto de novo por Roberto Ribeiro, que essa palavra fraude salarial, fraude, lembra sempre o Roberto Ribeiro, porque está associado ao Roberto. Está associado ao Roberto quando ele fala da fraude. 19 anos de fraude. 9 anos de fraude aí. Eu fiquei até preocupado quando você fala, que aí me lembra, né? Pô, será que eu estou fraudando? Está sendo fraudado, né? Pô, aí sim. Agora, eu não estou fraudando ninguém, né? Pô, eu lembro o Roberto Ribeiro, parece que eu sou esse empresário, né? E até porque eu critico 18 anos, estão indo para o 19º, que vai ser o 19º, com certeza, né? Esse acordo coletivo. Critico também a política da terceirização, com mais de 350 mil que nós tínhamos aí. E eu acho que essa terceirização, beneficiando alguns ou alguém, também é isso que você está chamando de pejotização, é isso? Isso. Então, eu não sabia, que eu já vinha combatendo há anos isso aí. A pejotização. Aí tá certo. Então, eu venho combatendo e eu sempre coloquei que é a fraude salarial, a política fraudulenta salarial que a Petrobras vem desde 1996 utilizando no nosso acordo coletivo. Ela beneficia os companheiros, entre aspas, nos seus acordos coletivos através dessa fraude, dando RMNR, abono de contingência, incluiu até PLR dentro do acordo coletivo, níveis, e que não são ganhos reais de salário. Então, a crítica que eu faço a essa política é que, infelizmente, a grande maioria dos companheiros da ativa aceitam esse tipo de negociação fraudulenta, que frauda o salário dos companheiros da ativa. Porque quando eles se aposentam, tudo isso que ela colocou lá, que eu acabei de falar, RMNR, abono de contingência, nível PLR, não são incorporados no salário básico desse companheiro. Mas isso tem um porquê. O porquê é justamente para não repassar para os aposentados e pensionistas, porque nós temos um vínculo salarial, nós, petroleiros, né, junto com os companheiros da ativa, em função do nosso fundo de pensão Petros, através de uma das cláusulas, que é o artigo 41 e o artigo 48, inciso 9. Então, companheiro Ivan, é nessa linha que eu faço essa crítica. E isso é uma política de governo, e pelo que eu estou vendo, não é só aqui no Brasil. Não. Isso está aí fora também. Então, uma política de imposição, que ainda há pouco você falava das 8 famílias, é isso? Isso. Mas deve ser mais ou menos nessa linha. Eles é que mandam. Então, Furtado, nós temos aí, Furtado, uma garota de 12 anos, não é isso? Que você fez um destaque interessantíssimo. Interessante. Essa menina de 12 anos que tem um QI que está assustando aí o cientista, né? Tem 12 anos ou 2 anos? Não, 12 anos. 12 anos. Tem uma menina aqui, né, no Reino Unido. Essa menina está surpreendendo o mundo com o QI dela. Os grandes gênios teriam um percentual de torno de 160, né? E ela está com 162 de percentual. Quer dizer, uma coisa fora... Na realidade, companheiro, eu acredito que isso não seja tanta novidade, porque à medida que a gente não consegue usar nem 5% dessa máquina que nós temos na cabeça, esse grande computador, né? Imagine se nós conseguíssemos usar aí um percentual de 10%, o que é que nós faríamos, né? Então, isso é um fato novo. Agora, outro fato também, companheiros, que realmente para nós aí, que somos pais aí, infelizmente, magoou e chateou o mundo, surpreendeu o mundo. Eu não sei se surpreendeu o mundo, na realidade eu não sei. Foi aquela foto daquele menino de 3 anos,
apareceu de decúbito dorsal, que a gente chama, né? Na praia, morto, né? Aquilo realmente, para quem é pai, para quem tem esse tipo de sentimento, foi uma coisa muito desagradável, mas infelizmente o mundo é isso e a própria sociedade persiste nisso aí. Companheiro Paulo. Furtado, você está dizendo que não utiliza 5%, mas quem tem um QI de 162%, né? Não sei como é que é essa medida, deve utilizar muito acima dos 5%, certo? Com certeza. E o Einstein, por exemplo, deveria utilizar uma grande gama do seu cérebro, não 50%, mas talvez uns 30%, que é fora de série, né? Entendeu? Então é por aí. Essa menina utiliza mais um percentual bem maior do que o nosso. E somos réis mortais. Réis mortais. É verdade, é verdade. E por falar em réis mortais, então, nós temos um destaque que são os trambiques políticos, né? E hoje nós estamos entrando aqui na parte 2. Isso existe? Não, isso não existe. Pior que não existe. Então, com relação a esse trambique político, a parte 2, a reportagem do Sul 21 comparou a lista, porque isso aqui nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos fazendo um comentário, Paulo, sobre os políticos que estão investigando as empresas que investem neles, entendeu? Quer dizer, então, como é que você vai conseguir investigar uma empresa que investe em você, entendeu? Fica meio esquisito, né? Então, aí nós estamos fazendo alguns comentários, porque são os fatos relevantes da transformação que o país está passando, né? Eu posso botar um adendo? Claro. Semana passada, o Marcelo Odebrecht foi à CPI. Eles foram lá em Paraná e conversaram com o Marcelo Odebrecht, que é o presidente da Odebrecht. Porra, eu vi um deputado, vocês devem ter visto também, começar a falar assim, poxa, eu quero parabenizá-lo, porque eu conversei tempos atrás com um empregado seu, e ele enalteceu você, não sei o quê. Porra, quer dizer, o cara vai lá para arguir o cara que está na CPI, entendeu? E ele vai enaltecer o cara. Isso não existe. Só existe sim. Eles bancam esses deputados. Eu tenho que chegar lá. Se ele está me bancando, eu vou chegar lá e vou. Ou eu não vou participar, ou se eu participar, eu vou enaltecê-lo, vou bajulá-lo, para na frente eu receber de novo os milhões. Só para fazer uma recapitulação, uma informação da semana passada, é o seguinte: dos 11, falamos já isso aqui, eu vou repetir, dos 11 titulares da comissão, 10 já receberam algum tipo de ajuda financeira de 5 empresas que estão sendo alvo de investigação. Então hoje, essa parte 2 é o seguinte, essa reportagem então da Sul 21 comparou a lista com os nomes de 74 empresas que teriam se beneficiado do esquema divulgado no final de março pelo jornal Folha de São Paulo, com as prestações de contas disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral. É como o Furtado fala, a gente aqui não inventa nada. Se quiser, só vai lá no site do Tribunal Superior Eleitoral e está lá, né? Nos entregando a CPI dos titulares do cargo. Pois entre os membros da comissão estão os suplentes do senador cassado Demóstenes Torres de Goiás e da atual ministra da Agricultura, Cátia Abreu, entre outros que não foram eleitos diretamente, tá certo? Há registro de doações da Gerdau, da cervejaria Petrópolis, que é dona da cerveja da Ipava, da construtora Camargo Correia, do Banco Bradesco e da Copersucar, nas 2 últimas eleições. Elas são suspeitas de se beneficiarem em esquema de pagamento de propina a fiscais para obter votos favoráveis nos julgamentos do CARF e abater dívida com o fisco. Até agora, a CPI não ouviu nenhum representante das empresas que doaram para as campanhas dos senadores. Estão investigando. O requerimento de convocação do presidente Gerdau, então, por exemplo, foi apresentado pelo senador Ataíde de Oliveiras e ainda não tem data para ser votado na comissão. Olha só. Fontes confirmaram ao Sul 21 que a Companhia de Aço Gaúcha será denunciada pelo Ministério Público Federal, MPF, no início de setembro, junto com outras 5 empresas, Grupo RBS, Companhia Bozano, Banco Safra, Banco Santander e Mitsubishi. Vamos parar por aqui, porque na semana que vem tem mais informações para nos indignar mais ainda, tá certo? Isso aqui é para a semana que vem. Então, companheiro, esse foi mais um destaque, a parte 2 dos trambiques políticos.
Eu gostaria então, DJ, de dar os nossos primeiros 2 parabéns aí para o aniversariante que nós gostamos muito, né? Esse aniversariante é um músico bacana, o famoso parceiro Aldir Blanc, tem uma parceria. Isso aí, Furtado, olha que bonito, olha que acorde bonito. João Bosco, vem aí. Muito respeito. Aí, Furtado. Bonito. 10 minutos, né? Então tá bom. Acendo um cigarro. João Bosco gravou isso aí, sim. Molhado de chuva. Não é ele, mas é parceria, Até parceria. Nós também temos. O Aldir Blanc, então, rapaz, ele em 1963 começou a aprender bateria, na realidade, né? E por essa época ele fundou o conjunto Rio Bossa Trio. E mais tarde esse grupo então passou a se chamar GB4, devido ao ingresso de outros componentes e tal. Então, grande abraço aí para o nosso querido Aldir Blanc, tá bom? E nós também temos um destaque bacana, vamos passar assim bem rápido, que são os 50 anos do nosso querido Mineirão, né? 50 anos, rapaz, 50 anos do Mineirão. Vamos passar rapidinho. E nós entramos então num aniversariante também, amigo nosso, do dia 6, que foi Grande Cafu, que é um grande poeta, não é isso, Furtado? Olha só, às vezes eu fico pensando em casa, né? Se eu tenho essa condição de pensar, é com referência a esse grande poeta Celso Cafu, porque essa poesia que ele fez, companheiro, é de uma abrangência total. E aí, né? É um poeta de uma frase só, porque para você ser poeta de uma frase só, tem que fazer uma poesia completa. E aqui, como disse o nosso grande poeta Celso Cafu, a quem nós mandamos aqui, a mesa manda os nossos parabéns, e tomara que ele faça daqui a 2000 anos uma outra poesia nessa dinâmica. Aí, é poeta monossílabo. Poeta monossílabo, sério. Ele de boca fechada é um excelente poeta, é isso? Tá certo. Até Castro Alves grande Cafu ia beber nessa água. Um abraço aí para a companheira Rose, lá, que era do MOB, lá a companheira minha, lá da Petrobras, né? E vamos então fazer mais uma homenagemzinha rápida e depois passar a palavra para o Roberto Ribeiro, que é minha querida vascaína, dia 8 de setembro, hoje, nasceu em 1961, a minha querida Fernanda Abreu, rapaz. Olha que bacana, essa garota é fantástica, né? E ainda é vocalista agora mesmo. E ainda tem a virtude de ser vascaína. Entendeu? Isso aí que foi o melhor de tudo foi isso aí, tá certo? Então, com esse fundo musical, que já estamos ficando meio apertado de horário, vamos passar então para o nosso. Porque naquela matéria que nós estávamos falando ali, falava na NATO. E a NATO, depois eu quero fazer um comentário sobre a NATO. Mas agora, então, não, a NATO aqui, você vê que o contrário da NATO é a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte. Mas isso aí a gente vai bater um papo já, se der tempo, senão ficar para o próximo programa. Mas vamos voltar a palavra para o Roberto Ribeiro, para ele dar aqueles informes importantes da reunião de hoje, tá certo, Roberto? Ok, bom, nós tivemos, se é que podemos considerar, a primeira reunião para discutir o nosso acordo coletivo 2015 entre a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, e a Petrobras. Nem vou falar RH, porque eu vou ser rápido. O RH levou 2 a 3 minutos na mesa, né, no início da nossa reunião, explicando que a direção da Petrobras resolveu mudar todo o esquema de negociação de acordo coletivo, que a partir desse instante vai ser uma comissão. Aí tinha uma comissão, 3 pessoas da Petrobras, que iria negociar, e ele imediatamente iria se retirar, e se retirou. Então, e nessa negociação muito estranha, que foi mais uma imposição, nós tivemos a presença lá da Eveli, de João Carlos e Carlos Alberto, que ficaram na mesa
nós fizemos algumas ponderações críticas a esse tipo de negociação, fizemos crítica ao próprio presidente Bentini, se é que partiu dele, que ele falou que a direção, acreditamos que partiu do presidente da Petrobras, e que nós éramos contra, não só negociar com 3 da Petrobras, e também, pelo que passaram, vão ser só 3 da FNP, e a mesma coisa, eles falaram que fizeram isso com a FUP. Além disso, a negociação então, desse ano 2015, também as mesas vão ser separadas, a ROD, uma, a Transpetro, outra, a BR, distribuidora, outra, e para ter a BG. Então, totalmente diferente, inadmissível, isso é mais uma divisão e que nós não podemos aceitar, e a FNP está reunida, acabei de vir de lá, para a gente ver o que nós vamos fazer com relação a isso. Pedimos até que a direção mande um documento falando sobre isso, essa imposição, para que a gente possa estar encaminhando para a base, para os companheiros, para que eles tomem ciência, e só a unificação dos 17 sindicatos, dos 17 sindipetos, poderá mudar isso. Senão, companheiro, podemos dizer que mal começou, já está terminando. E aí, a FNP, e aí, meu poeta, né? Grande poeta, uma frase só. Uma frase só. No dia, agora final de semana, dia 12, sábado, a partir das 10 horas, estamos chamando uma plenária nacional para tentar unificar essa mobilização dos 17 sindicatos. Podemos estar incluindo aí a FNP, FUP, FENASP, ANBEP, a STAP, enfim, qualquer entidade, não importa a sigla, o nome, o que importa é que sábado agora, dia 12, a partir das 10 horas, sendo oposição da FUP, oposição à FNP, que compareça, que só a unificação do movimento poderá mudar. Se isso não acontecer, companheiro, com certeza nós não vamos ter discussão nenhuma, principalmente com relação às causas sociais. Uma novidade que para a gente só diminui mais ainda, só divide mais ainda e enfraquece todo o movimento sindical. É verdade, eles sabem enfraquecer, né? Infelizmente, é um grupo que deveria fortalecer, porque toda essa categoria, todo esse movimento hoje é para defender a Petrobras, é para defender os ataques internacionais, tudo isso. E eles promovem exatamente o enfraquecimento, é para entregar mesmo, mas isso é triste, né? Mas a gente vê, a gente sente, a gente visualiza os indicativos de entrega, né? Essas 8 famílias, o que elas estão estabelecendo pela política do desinvestimento é exatamente para isso, para enfraquecer, para poder fortalecer mais essas 8 famílias, principalmente as 4 que são os 4 cavaleiros do petróleo, entendeu? Complementando ainda, Ivan, se me permite, que eles falaram o seguinte, a interlocução dessa negociação são 3, né, da FNP, né, no caso, e 3 da Petrobras, e vai ter à parte uma sala, o RH, com todo aquele aparato de 10, 20, 30 pessoas que participavam da mesa numa sala de apoio, assim como os outros diretores ou componentes da base, no caso da FNP, também numa outra sala de apoio. Então esses 6 que estão discutindo, se houver necessidade por parte da empresa, ela vai lá discutir com o RH e aqueles outros gerentes, né, de RH, e a mesma coisa própria pela FNP. Se os 3 estão discutindo determinado ponto, uma negociação lá, que precisa discutir com seus pares, vai sair da reunião para levar para essa mesa. Então imagina se 200 e poucas cláusulas, se todas pararem para ver essa discussão, quanto tempo nós vamos levar? E pior, é que eles falaram o seguinte, que isso não é para dividir nem para enfraquecer, muito pelo contrário, para dar agilidade a essa negociação. Dá para entender isso? Dá para entender uma parte que nós já discutimos também, que é aquela pauta de 230 pontos que não faz sentido nenhum. Nós levávamos exatamente entregar aquela pauta histórica, mas selecionar os itens que fossem os itens prioritários
para a nossa categoria, tá certo? Isso. Então isso aí tem uma faca de 2 legumes aí, né? Como diz o grande poeta, o outro poeta, né? Nós estamos chegando já em cima do laço, É isso aí. né? E está na hora de fazer uma rodada das nossas considerações finais. Por favor, Furtado. É isso aí, boa noite a todos que nos ouviram. E dizer ao nosso grande ouvinte, companheiro Grande Bernardo, que amanhã com Grande Arlindo, capitão. Grande Arlindo, capitão. Aí amanhã, com a vitória permanente, estaremos na frente da refinaria fazendo os nossos protestos. E hoje esquecemos de dizer, inclusive, que hoje é dia do jornalista. Jornalista. Meu dia, então. Meu dia. Do Candal. Do Candal. Paulo Moreira. Sei. Senhoras e senhores internautas, muito boa noite e até a próxima. E agradeço o convite do Ivan e do Furtado para estar aqui. Sempre um prazer. É isso também, boa noite. E o programa de empresa privada é também um meio de aprender. Então isso aqui também é cultura. Cultura, isso aí. Semana que vem vamos falar sobre NATO. Até lá. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo